abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 17. Lucas 17, do 11 ao 19. Todos acharam? Amém? E diz assim: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nessa história nós vemos 10 homens que clamaram pela misericórdia do Senhor e conseguiram o que eles pediam, mas só um voltou para agradecer. E o mais interessante dessa história é que esse que voltou para agradecer foi o que recebeu mais ainda do que ele tinha pedido. Ele recebeu além do que ele tinha pedido. Ele não só recebeu a cura, mas ele também recebeu a salvação. Quando nós temos o coração grato, a gente recebe além do que a gente pede ou do que a gente imagina. A palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é gratidão. Porque quantas e quantas vezes nós nos paramos reclamando e murmurando pelas coisas. 10 coisas acontecem de boas no nosso dia, mas se uma acontecer ruim, a gente reclama e aquilo acabou o nosso dia. Nós precisamos ter um coração mais grato. Se a gente quer ser próspero, a gente precisa começar a agradecer ao Senhor por tudo. Agradecer é entender que você depende dEle, que eu dependo dEle, e não existe nada que a gente possa fazer sem Ele. Então, quantos os motivos você tem para agradecer hoje? Quais são eles? Comece a pedir ao Espírito Santo que traga a sua memória. Porque eu sei que são muitos, porque eu tenho muitos motivos para agradecer. Eu tenho a minha família, eu tenho saúde, eu tenho um emprego, eu tenho Jesus. Não existe nada melhor do que isso. Então comece a agradecer nessa manhã, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que nós temos, tudo que nós somos no Senhor. Tudo que nós temos hoje é pela tua graça, pela tua misericórdia. Sem o Senhor nada nós poderíamos fazer. Nós queremos ter o coração grato em todo o tempo, Jesus. Nós queremos agradecer ainda que as situações sejam difíceis. Nós queremos nos lembrar daquilo que nos dá esperança, das promessas que o Senhor tem para nós e que o Senhor nos lembra dia após dia. Nós queremos estar sempre lembrando do cuidado que o Senhor tem para conosco, quando nós levantamos, quando nós podemos respirar. Quando nós respiramos e sentimos o ar entrar, nós temos que agradecer. Nós precisamos dar valor a essas coisas. Então nos ajude a ser mais gratos. Gratos pela nossa casa, pela nossa família. Por aqueles, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas para nos ensinar e para que nós possamos instruir também. Nos capacite, nos ajude. E principalmente nos ensine a sempre agradecer, independente do que aconteça. Porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. Gratidão é reconhecer que nós dependemos do Senhor. E nós reconhecemos isso nessa manhã. Como nós dependemos do Senhor, Jesus. Nada nós podemos fazer se não for pelo Senhor. Então seja conosco, Espírito Santo de Deus. Ministra o nosso coração nessa manhã. Nós estamos aqui rendidos à tua vontade soberana neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos começar a nossa EBD felizes ao Senhor e cantando
alegres. Amém? Amém. Com palmas. Louvor a Deus que o levanta nas minhas mãos, é pra dizer que eu te pertenço, ó Deus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Continue falando com o Senhor e agradecendo a Ele. Espírito Santo, obrigada. Nós te glorificamos com a nossa vida, Jesus. Digno é o Senhor de toda honra e toda glória. Que a nossa vida possa te glorificar a cada palavra. Que a nossa vida possa te glorificar a cada atitude. Que nós possamos estar realmente conectados com o Senhor e sermos um só com o Senhor. Que a nossa vida demonstre quem o Senhor é, o seu caráter. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor, Jesus. Nos ensine, Espírito Santo. Nós rendemos nossas vidas diante do Teu altar nessa manhã. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Digna de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digna de glória. Levantemos nossas mãos, oramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual.
outro igual a ti. Grande, grande, grande é o Senhor. Não existe outro Deus como o Senhor. Não existe outro Deus como o Senhor. A palavra de Deus diz assim, Salmo 18: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e meu lugar forte, meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Nós podemos encontrar descanso e refúgio no Senhor. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Senhor. Até as dificuldades, existe um propósito. Então comece a glorificar a Deus, comece a glorificar ao Senhor. Exalte o Senhor, o Deus da sua salvação, da minha salvação. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Jesus. Seu nome é o nome mais lindo que nós podemos falar. O Senhor é a canção mais linda que nós podemos cantar. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça. Nós nos rendemos ao Senhor dia após dia, com o coração rendido e entregue ao que o Senhor quiser fazer. Se sinta à vontade para continuar ministrando o nosso coração, e queremos aprender sobre o Senhor, ter um nível melhor, maior de relacionamento com o Senhor. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Pode se sentar, pastor. Bom dia, graça e paz, amém, irmãos? Você que trouxe sua oferta para a escola bíblica, segure nas suas mãos, nós vamos orar. Deus, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por podermos te servir, estar na sua presença. Somos muito gratos ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família. O Senhor é o Deus dos nossos filhos, o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Como noiva, nosso coração tem um desejo enorme de estar com o Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor que essa manhã o Senhor nos abençoe mais uma vez. Obrigado pelo privilégio de podermos ofertar na sua casa e podermos servir ao Senhor também com as nossas finanças, nossos dízimos, ofertas. Obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado nesses dias de poder adorá-lo com tudo que temos, com tudo que somos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. As crianças vão, André? As crianças vão para a salinha com a Andréia. Os demais fiquem por aqui, que nós amamos vocês, não queremos ficar sozinhos. São todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele. Sempre, amém. Mais uma vez, bom dia, graça e paz, amém. Que bom nós estarmos aqui diante do Senhor mais uma vez, nessa manhã tão especial, né? E hoje nós temos o privilégio, nós temos conosco o pastor Edson, a Ivana. Ah, tá, sim, fica de pé, Ivana, essa é a Ivana. E a Ana, essa menina bonita, fica de pé, Ana, para todo mundo te ver. Olha para trás para os irmãos verem que menina bonita, olha só, irmãos. Né? Eles são pastores e estão nos dando o privilégio de estar hoje conosco nesse dia, então é uma bênção nós podemos recebê-los aqui, né? E muito nos abençoe. Esse é o pastor Edson, viu, irmãos? É porque eu apresentei a Ivana, pastor. Eu sei que o senhor estava num trajeto aí, transportando uma carga de valor, e aí, né, esse é o pastor Edson. Irmãos, nós estamos falando sobre escatologia cósmica, né? E eu sei que a palavra cósmica dá né? É igual você falar com um crente assim, Jesus é o Deus encarnado. A palavra encarnado, ela é igual quando a gente vai apresentar vai apresentar uma criança e a gente fala assim,
porque vamos chamar os padrinhos. Aí nós, por tradição, nós entendemos que nós somos um país católico, e a gente acaba catolicizando até as expressões, né? E a gente acaba, então, pensando que essas expressões são erradas e não são. É igual você falar o credo, né? Está aqui o pastor Jader, né? E está ali o pastor Edson e Wander, são teólogos. Quando você pega o credo, ele é bíblico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo. Ele é bíblico. O credo, inclusive, ele foi uma ação dos pais da igreja para nortear o pensamento da igreja. Pensa que você não tem uma igreja organizada como uma instituição e tudo, e aí você precisa nortear. Alguém perguntar assim: em que crê a igreja? E essa pergunta deve ter sido feita muitas vezes, tanto que Pedro diz que nós devemos saber responder a razão da esperança que há em nós. Então, a gente precisa, eu falo que quando você está num seminário, quando você está numa igreja, uma coisa que você precisa saber é em que essa igreja acredita. Porque às vezes a gente lida, né? Está aqui o Lázaro, que também é teólogo, né? Quando a gente lida com algumas coisas, você abisma com o que você vê algumas pessoas crendo e fazendo. É como se aliar a uma comunidade de fé, sem saber o que ela pensa. É como você casar com uma pessoa desconhecida. Como é que você faz depois? Depois que você está casado, né? Então, estabelecer a base de que Jesus Cristo irá voltar, né? Morreu, ressuscitou e voltará. Pode passar, Guilherme. Hoje nós vamos usar muito o serviço do Guilherme, porque eu não comprei a pilha da lanterninha. Jesus irá voltar pessoalmente, então ele vai voltar fisicamente, vai voltar visivelmente, vai virar de maneira gloriosa. É só para a gente poder restabelecer a linha. Virá com grande poder, virá com chamas de fogo. Quando ele irá voltar? Ele pode voltar a qualquer momento? Qual é o momento de fato da vinda do Senhor? E aí a gente falou sobre o significado do dia do Senhor ser como o ladrão, a necessidade de vigilância. Pode ir, Guilherme. Isso. E aí a gente falou dos eventos que antecedem a vinda de Jesus, que é a grande tribulação. Ele só vai voltar biblicamente, porque uma coisa que a gente preocupa, igual a gente está falando de Mateus 24, é muito comum, principalmente quando a gente vai ler escatologia, e quando eu era menino, não posso falar quando eu era pequeno, né? Quando eu era menino, o pessoal falava com a minha mãe assim, eu tinha 14 anos, seu menino agora é crente, né? Não deixa seu menino ler Apocalipse. E aí o povo fica tentando desvendar, colocar mistério no Apocalipse, nos últimos. Irmãos, regra do trânsito, regra da vida cristã. Na dúvida, não ultrapasse. Vá até onde a palavra te dá segurança. Você tem uma Bíblia. As nossas Bíblias, as Bíblias que nós temos no Brasil, elas são confiáveis no geral da sua tradução. Há sim dificuldades de interpretação, né? Há sim dificuldades de entendimento, ou na tradução, algumas dificuldades em algumas Bíblias, em algumas traduções, principalmente se você pegar traduções mais voltadas para o pentecostalismo. Mas, né, se você quer uma Bíblia confiável, essa aqui é uma ótima Bíblia, essa é a Bíblia de Estudo de Genebra, uma das melhores que tem, né? Davi tem uma que eu ainda vou comprar para mim. Ele tem uma Bíblia de Estudo Reformada, maravilhosa também, com uma diferença. Se você pegar essa Bíblia aqui, os reformados, eles vão ser amilenistas, em sua maioria, né? Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eles vão ser amilenistas. Você pegar os pentecostais, eles vão ser pré-tribulacionistas, ou seja, eles creem que Jesus volta antes da tribulação, mas eles também vão ser milenistas, eles creem no milênio. Eu, nem reformado, nem pentecostal, eu creio no pré-milenismo histórico. Eu creio que Jesus volta após a tribulação
e creio no milênio literal. A gente vai falar de milênio aqui. Aí eu vou mostrar para os irmãos aquilo que eu creio e vou dar as bases bíblicas, né? Ele só vai voltar após a tribulação. Vai voltar depois da manifestação do anticristo. Irá voltar depois da grande apostasia. E a gente falou aqui o que é apostasia. Nós entendemos que apostasia é quando alguém desvia. Não é quando alguém desvia da igreja no sentido de voltou para o mundo, não. O que é a apostasia? É o abandono da fé. O que é a apostasia? É uma palavra grega para deserção. É quando um soldado treinado, armado, abandona o posto de serviço. Quando a igreja abandona os princípios elementares da fé, ela está cometendo um ato de apostasia. É muito comum você chegar e eu e Barjones, a gente troca algumas figurinhas, principalmente os vídeos de uns pastores doidos que tem aí, e aí, né, o senhor Barjones arruma essas coisas, mas quando você olha, algumas coisas estão sendo pregadas, duas coisas eu imagino. Primeiro eu penso assim, ou o camarada é louco de crer dessa forma, tendo em mãos uma Bíblia, ou ele é um estelionatário da fé. Ele não crê naquilo, mas ele prega aquilo porque aquilo funciona. É o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você fazer o que funciona. Porque o que dá certo nem sempre é certo. O que dá certo nem sempre é certo. E a gente tem a opção de fazer o que é certo e fazer o que dá certo. Muitas vezes nós empreendemos o quê? A gente empreende a ideia assim, não, vamos fazer isso aqui, que isso funciona. Não é assim. Vamos fazer isso porque isso é bíblico. E uma outra coisa que a gente precisa pensar, eu, por exemplo, quando evangelizo alguém, já disse isso aqui, eu nunca digo para a pessoa assim, procure a igreja mais próxima da sua casa. Eu digo, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque às vezes a igreja está do lado da sua casa, mas está longe da sua Bíblia. Está longe da sua Bíblia. E isso é importante. A apostasia, então, é o abandono dos fundamentos. E aí, eu até coloquei ali, doutrina sobre a pessoa de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina do arrependimento. Por que essas doutrinas? Porque são doutrinas importantes. Uma igreja bíblica, você precisa saber como ela trata o Cristo. Se Cristo de fato é Deus na vida dessa igreja, se ela prega Jesus Cristo como Deus, como a Escritura afirma. 1 João diz assim, sabemos que estamos no verdadeiro, Jesus Cristo, este é o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para saber que estamos no verdadeiro, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tomé, aquele, né, cujo nome significa Dídimo, né? Então, dizem que Tomé era gêmeo, que a palavra Dídimo significa gêmeos, né? Tomé, ele duvidou do Senhor, mas quando ele encontra com o Senhor, ele diz assim, Deus meu. Ele faz uma declaração. Quando o homem é descido lá no capítulo 4 de Marcos, em Cafarnaum, naquela casa, descido naquela maca, diante de Jesus, e Jesus libera sobre ele uma palavra, eles falam assim com ele, mas como você pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus diz, eu não digo só estão perdoados os seus pecados. Então, além de perdoar os seus pecados, eu digo, toma o teu leito e anda. Então, Jesus Cristo é Deus. Então, isso é muito importante. E também 100% homem, né? A doutrina da salvação. Por que a doutrina da salvação é importante quando a gente fala dos princípios elementares básicos da fé? Para a gente entender a salvação no sentido de, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, conforme Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, porque a gente precisa entender como a salvação ela opera na nossa vida, como nós somos salvos, por que nós somos salvos, para que nós somos salvos, e também entender que a salvação ela é, em primeira instância, pela graça, ela não é meritória. A salvação é por um ato de Jesus na cruz do Calvário. Não há nada que você faça para ser salvo. Jesus já fez tudo. Que você precisa receber. Por isso que negar a Jesus
é uma condenação. Jesus diz assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim, aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Por quê? Negligenciar, negar tamanha salvação é terrível, é um pecado passível de condenação imediata, porque o amor de Deus é tão grande, é tão soberano, a salvação é tão maravilhosa, que é uma loucura. Por isso que a palavra diz, e Paulo diz aos Coríntios, que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem. É uma loucura alguém negar tão grande salvação. E por que a gente precisa pensar na doutrina da salvação? Porque hoje, na personalidade das igrejas, a salvação ficou em segundo plano. Você precisa ser suprido primeiro, você precisa comprar seu carro primeiro, você precisa fazer alguma coisa em relação ao amor primeiro, você precisa atender os seus desejos primeiro, você precisa ser suprido primeiro. O que é que você gostaria de receber de Deus? E aí, depois que você estiver suprido em todas as áreas da sua vida, aí a gente fala sobre salvação. Então nós vamos fazer a corrente para você conquistar uma outra coisa. Não há obra maior que a salvação. De vez em quando a gente está orando com alguém, a gente fala, irmão, não se preocupe, o melhor de Deus está para vir na sua vida. Isso é uma força de expressão. Porque, na verdade, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Não há nada melhor em Deus. Deus não tem nada melhor que Jesus. E por isso que Paulo diz assim, ele nos deu Jesus. Ele não negou o seu filho. Aquele que não poupou o seu filho nos dará juntamente com ele todas as coisas. Paulo está dizendo assim, vocês acham que Deus vai deixar de abençoar vocês? Não vai. E qual é a prova que ele tem que Deus vai nos abençoar? Ele diz, ele já nos deu Jesus. A pessoa que te empresta o carro vai te negar uma bicicleta? Parafraseando Paulo. Se a pessoa te empresta 1 milhão, ela vai te negar emprestar R$1? Paulo está dizendo, se ele te deu Jesus, que é o que ele tinha de mais precioso, o que mais ele não vai te dar? Vamos lá. Virá depois das nações serem evangelizadas, depois de um grande derramado do Espírito, conforme Joel 2. Para que Jesus vai voltar? Para estabelecer o reino de Deus, julgar os mortos. O arrebatamento é um evento muito importante, acontecerá, mas não será secreto. A palavra arrebatamento, do jeito que nós a usamos, que é uma palavra parecida com a ideia de rapto, né? A ideia de arrebatar é isso. Arrebatar é arrancar, é tirar, é raptar. Ela está mencionada dessa forma apenas em 1 Tessalonicenses. O arrebatamento não é um evento secreto. Para que o arrebatamento? Para encontro com o Senhor. Né? Encontro é igual a boas-vindas, remoção, né? Transformação. Pode ir. E aí nós paramos aqui, na grande tribulação. E por que a gente vai falar da grande tribulação? Porque, mesmo que você creia que a igreja não vai passar pela tribulação, tenha um pouquinho de paciência comigo para a gente estudar isso aqui. Porque eu creio que nós vamos passar pela tribulação. Eu creio. Eu não tenho um argumento, e até eu falei aqui sobre a volta de Jesus, e quando eu falei sobre a volta de Jesus, eu não encontrei um argumento para a gente poder dizer assim, a igreja não vai passar. A igreja vai, naquilo que eu entendo, naquilo que eu creio, passar assim pela tribulação. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 14. E nós vamos falar sobre as fontes de pressão da tribulação. O que é essa tribulação? Porque na nossa mente, a gente imagina crente sofrendo, crente sendo amarrado na praça, crente tendo o pescoço arrancado, e alguém falando com a espada na sua goela, assim, você aceita Jesus, você nega Jesus ou não nega? Se você não negar, você vai morrer, e tal. Bom, a gente falou aqui que se você olhar a história dos heróis da fé, se você ler a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, por exemplo,
você vai ver que isso aí já aconteceu. Teve cristãos cerrados ao meio, conforme diz a palavra lá. Então, não é uma novidade na história da igreja. A igreja sempre enfrentou, ao longo da sua existência, grandes, enormes, gigantescos desafios. Sempre foi muito comum na história da igreja que ela enfrentasse esses desafios. Então, fique tranquilo quanto a isso. Apocalipse 14, verso 7. Só para a gente fundamentar na escritura para ficar mais fácil. 14, 7 diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte e as fontes das águas. 15, 7 agora. 15, 7. Diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Bem-aventurado, irmã Réia, que a garganta hoje está ruim. Que vive pelos séculos dos séculos. O que é que nós temos aqui? A primeira fonte de pressão da tribulação vai ser a ira de Deus. E a ira de Deus, ela inclui 21 eventos específicos. E a ira de Deus, claro, ela vai alcançar aqueles que se rebelaram contra Deus, ou que se rebelam contra Deus. Por que isso? Porque quando a gente fala da ira de Deus, a gente fala de uma espécie de punição, uma espécie, a justiça de Deus, não vou usar a palavra punição, a justiça de Deus sobre aqueles que, de alguma forma, negaram o nome do Senhor, não serviram ao Senhor, se levantaram contra Ele. 21 eventos. Esses 21 eventos estão divididos em 7 selos, Apocalipse 6, 7. 7 trombetas, Apocalipse 8 e 9. E 7 taças da ira de Deus em Apocalipse 16 e 14 e 10. Então, a primeira é a ira de Deus. A segunda fonte de pressão que vai pressionar as pessoas na terra crendo, no meu caso, não sei você, crendo que a igreja vai estar nesse tempo aqui vendo essas coisas e vivendo isso. O 2, a plena fúria de Satanás é exercida na perseguição dos santos, através do reino de terror do anticristo. Então, você tem a ira de Deus e a vingança de Satanás. Como? Ele vai perseguir a igreja, ele vai perseguir os santos. Como? Através do anticristo. A gente pode depois fazer um só sobre o anticristo, já falei aqui, eu creio no anticristo islâmico. Depois a gente pode conversar com o pastor Edson, ele morou no Nepal, morou em outros lugares, e pode falar com a gente como é que as coisas andam para aquele lado lá. Sim. Pode perguntar. Uhum. Boa pergunta. Tem 2 maneiras, no meu ponto de vista, de analisar o anticristo. Você analisar o anticristo personificado, um exemplo. O Papa é o anticristo, o secretário-geral da ONU é o anticristo, o Tayyip Erdogan lá da Turquia é o anticristo. Tem várias personificados, isso é o anticristo. Essa pessoa que representaria o anticristo ainda não se manifestou. Personificado ainda não. Então a gente vai caminhando, igual quando a gente era menino, o povo falava que era o Papa, porque no colete do Papa está escrito Vigário, Filho de Deus, Vigaris Filis Dei. Se você fizer a conta em algarismo romanos, vai dar 666.
né? Então, criou-se isso, enfim, personificado. Então, esse eu acredito que ainda não se manifestou. E quando ele se manifestar, eu penso que a igreja, por ter o Espírito Santo, a igreja vai perceber. Agora, o anticristo como um sistema, sim, e não é de agora. Na verdade, o que é anticristo? É antideus. Tudo que é antideus é o pensamento do anticristo. Tudo que é antideus, o sistema já está sendo preparado. É como se a gente fosse fazer um teatro e o palco estivesse sendo montado. Porque o anticristo, ele não vem sem uma estrutura. Por exemplo, qual é o pensamento hoje, né, nesse nosso tempo? Primeiro, você romper todas as fronteiras. O que é romper as fronteiras? A ideia de moeda única, essas coisas, eu acho quase impossível que a gente chegue nesse ponto. Então, eu não vou muito na economia. Mas, por exemplo, hoje a gente tem sistemas culturais sendo impostos para romper as barreiras. Por exemplo, a família é um problema, então vamos acabar com a família. Então nós vamos romper aquele pensamento mundial de tribos. Nós somos todos uma tribo só. E aí qual é o grande problema hoje? Qual é a contramão da cultura do mundo? A igreja. A igreja hoje é o reduto mais conservador do mundo. E se você falar de aborto, se você falar de pautas culturais contrárias à Bíblia, e aí quem que vai se posicionar? A igreja. Aí o que vai acontecer? A ideia então nós precisamos eliminar a religião, que a religião é um problema. Quando você tiver a ideia de eliminar a religião, o que você abre? Você abre espaço para entrar alguém, e aí é o anticristo, com a ideia de pacificar. Sim. Tem algumas coisas que eu tinha dúvida, e na época o pastor Israel até me passou um estudo sobre o chip, que era um sistema eletrônico. E ele me passou alguma coisa e eu fui aprofundar, estudar. Tem o código único. Então, assim, eu tive que estudar sobre isso. E lá eu percebia que já era, né, uma forma, não assim, não podia, nem tinha argumentos para mim afirmar para os alunos. Mas você percebeu? Mas que existia um sistema já preparando para isso. O chip, na pesquisa que eu fiz, seria para quê? Para aquelas pessoas que quisessem ter um controle para que, vamos supor, Deus me guarde, o senhor está chipado, foi sequestrado. Em questão de minutos, a polícia ia te procurar, né? E ela ia te localizar. Tipo um rastreador. Aí eu mostrava a parte boa, mas mostrava também a parte, você vai ser vigiado em 24 horas, aí eu mostrava os prós e os contras. Mas estudando, assim, é muita coisa, claro, que eu não comentava com os alunos, porque a gente não pode... Questão de fé? Questão de fé. Mas dava para perceber que esse sistema não é de agora, ele já vem sendo providenciado, e às vezes nós que somos servos de Deus, a gente não atenta para isso. Eu não tinha tentado, até então, ter a necessidade de estudar para dar aula. Então, assim, são coisas que realmente nós temos que pedir a Deus todos os dias para abrir os nossos olhos espirituais, priorizar uma escola bíblica onde a gente aprende a palavra do Senhor, para que a gente esteja atento a essas coisas. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Você vai no Montes Claros Shopping, aí você faz lá, né? Toma lá. Eu gosto de tomar cappuccino sem açúcar, diet, que é uma forma de enganar meu emocional, achar que eu tô. Aí quando você chega na sua casa, aparece assim no seu telefone: o que você achou de Montes Claros Shopping? Ou seja, alguém sabe onde a gente esteve? Você entra numa loja, né? Você faz uma viagem, você chega na sua casa, aparece. Esses dias, uma pessoa falou comigo que estava com o telefone desligado, conversando, aí falou uma coisa, depois apareceu na tela do telefone perguntando sobre o que ela... Então, assim, a macropolítica significa o seguinte: em algum lugar, um pequeno grupo se reúne e decide tudo que nós vamos viver, quem decidiu que vai ser a moda agora do verão? Quem decidiu? E essas coisas são decididas sem o nosso consentimento.
E nós, então, vivemos o que é decidido em algum lugar por alguém. Essas tecnologias, por exemplo, o discurso delas é o quê? Tornar a nossa vida mais fácil. Mas a gente sabe que é a ideia. Hoje, por exemplo, hoje você não pode falar nada. Hoje, se você entrar na internet, tem, né? Nós estamos sendo filmados o tempo todo. Está todo mundo na rede. Dependendo do que você falar aqui, depois você pode ter um problema, e aí todo mundo está lacrando todo mundo está cancelando todo mundo, e tal negócio. Você não pode expor seu pensamento. Não existe o que nós chamamos de liberdade. Ela não existe hoje mais. Você não é livre para fazer o que você quiser. E aí, quando a gente estuda sociologia, chama-se coerção social, que é aquele movimento, que é a ideia de você ser coagido. Hoje você é coagido socialmente. Por quê? Você não pode fazer o que você quer, você não pode fazer da forma que você quer, e aí a gente é tão controlado no que pensa, no que fala, no que sente, que tem coisas que você pensa que você guarda para você. E isso vai fazer o quê? Isso vai criar uma humanidade interligada de alguma maneira, controlada de alguma forma, e isso vai dar espaço, sim, para surgir uma figura de harmonia, um líder capaz de harmonizar esse planeta, de unir as pessoas, alguém que tenha um discurso acima da religião. A religião divide, então nós vamos levantar alguém que não seja religioso, que seja ateu, a Deus, a religião, alguém que seja acultural, para romper essas barreiras. E esse discurso de harmonia, de paz, tanto que ele vai proporcionar a reconstrução do templo em Jerusalém. É um discurso de respeitabilidade a todos os povos, porque hoje, se você chegar aqui e fizer um discurso bíblico sobre pecado, tanto que a gente que pastoreia, há um tempo atrás, quando uma pessoa pecava numa igreja, cometia um pecado, você trazia essa pessoa diante da igreja, né? Quem está na estrada há mais tempo já viu isso. Você comunicava à igreja o pecado do irmão, e a igreja votava a exclusão do irmão. Hoje, se você pegar uma pessoa que pecou, você não vai fazer isso não, tá, irmão? É só, viu? Fica tranquilo. Você não processa a gente, não. E você traz a pessoa e expõe diante da igreja, ela te processa, ela processa a igreja, porque o que para nós é pecado, para a justiça não é. O que nós, como comunidade de fé, por exemplo, hoje, quando você vai fazer o estatuto de uma igreja, algumas igrejas colocam lá, essa igreja não realiza casamentos homossexuais e tal. E nós tivemos em São Paulo, tivemos aqui agora, no norte de Minas, um estatuto rejeitado pelo cartório, porque continha essa expressão: a igreja batista não realiza casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Aí, por quê? A pessoa do cartório deixou bem claro assim, que ela não podia registrar, porque isso seria barrado na justiça, o promotor mandaria devolver, igual aconteceu lá em São Paulo. O promotor mandou devolver, não aceitou o registro e alegou discriminação. Aí a pergunta é, você está discriminando o outro, mas ele não está me discriminando? Quando ele me proíbe de pensar e de decidir que eu não faço? Eu não estou sendo discriminado, né? Então o que acontece? Vai vir alguém e o pensamento que está sendo construído é esse entendimento de que vamos romper as culturas, não, isso é retrógrado, vamos fazer uma releitura, inclusive foi proposta por um deputado da Bahia, Sargento Isidoro, acho que é inclusive cristão, pastor, foi proposta uma lei no Congresso brasileiro. É idiota a proposição, no meu ponto de vista, tá, irmãos? É perda de tempo. Uma lei no Congresso brasileiro para proibir no Brasil alterações na Bíblia. Não faz sentido. Eu acho que as respostas que a igreja tem que dar são outras. Qual é a resposta que nós damos ao movimento cultural em relação às famílias? Discipulando os nossos filhos, gerando meninos e meninas que em Deus
sejam uma bênção, ensinando as meninas a serem esposas, mulheres, ensinando os meninos a serem homens. Não é formar advogado, engenheiro, seja o que for. É formar homens e mulheres íntegros que conheçam a Deus, que amem a Deus e que creiam na Bíblia como palavra de Deus. O mandato cultural, a formação, ela é paternal, ela é na nossa casa. José foi o responsável, e na cultura hebraica o pai era o responsável pela educação do filho. É que nós pais, nós abandonamos os filhos na mão das mães. E aí, a família hoje, as mães também precisam trabalhar e trazer sustento para casa, porque está cada dia mais difícil. Aí a gente deixa na mão da escola. E aí, aquela célebre expressão, né? A família forma, a escola informa, o mundo deforma, só Cristo transforma. A gente solta na mão da escola. Por que a esquerda se apossou das escolas? Porque os nossos filhos passam mais tempo na escola, eles têm contato com os colegas de escola, eles admiram o professor, porque o professor não corrige, o professor não cerceia o direito, o professor não fala, guarda esse celular. O professor, se o aluno chegar de tatuagem na escola, o professor vai falar, que lindo! Mas se ele falar com o pai que vai fazer tatuagem, o meu, quando fez, já estava na aeronáutica, tinha mais de 20 anos, ele me ligou e ficou meia hora para me contar. A Kelly falou, ele tem uma coisa para te contar, e ele ficou dando a volta, Por quê? Porque um dia eu usei uma frase com ele, você vai fazer quando você tiver o seu dinheiro e estiver na sua casa. E aí ele colocou um trecho de uma música do Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. Eu falei, então assim, por quê? Mas na escola? Não, isso não é problema dos professores, os nossos professores estão cansados, os nossos professores são mais mal pagos, a nossa estrutura educacional, ela é totalmente deteriorada. Por quê? Porque você tem dentro do Congresso Nacional os lobbies, por exemplo. Você acha que os donos de plano de saúde não financiam os deputados para não melhorar a saúde pública? Porque se a saúde pública melhorar, ninguém vai pagar plano de saúde. Se você acha que os donos de escolas e universidades particulares vão querer um congresso que melhore a educação pública, nunca. Porque você tira da boca para pôr seu filho numa boa escola. Você tira da boca quando você precisa pagar um exame de saúde. Você paga um exame de 800, é um absurdo. Mas você vai morrer. Você vende seu carro, você vende sua casa. Então, não melhorar o sistema público, embora eu não sou a favor de escola pública. Eu sou a favor que todo mundo tivesse condição de pagar uma boa escola. Eu sou a favor que todo mundo tivesse condição, igual nos Estados Unidos. Todo mundo tivesse condição de pagar um bom médico. Mas o Estado assistencialista, o que ele faz? Ele te dá escola, ele te dá segurança, ele te dá saúde, mas ele te dá a maneira dele. E você fica dependente do Estado. E hoje, se alguém passar mal na nossa casa, a gente vai levar para o hospital público. Se você chega, uma pessoa precisa fazer uma cirurgia, custa 20 mil reais. Eu conversando com ela esses dias, a pessoa desesperada. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Os servidores de saúde, de educação e de segurança no Brasil são verdadeiros heróis. Sim, não, está desculpada. Pública. E assim, a gente como servo de Deus, a gente tem que pedir a Deus a todo momento para dar a gente discernimento para fazer tudo. Uma das coisas que eu deixei de dar aula na escola pública foi pelo seguinte, eu não concordo, vou usar o Daniel como exemplo, em não reprovar Daniel se ele não tem nota para passar. Eu tive um problema, assim, um problema não, graças a Deus eu usei a expressão má. Eu tive uma discussão benéfica com a diretora da escola. Eu disse, eu não vou aprovar da
forma que você quer, porque ele não tem condição de passar. O que nós podemos chegar num acordo? Eu vou dar ele um trabalho para ele ter essa nota, aí sim, porque eu não vou aprovar um aluno que ele não foi aprovado. Que não tem nota. Eu vou estar enganando a mim, a ele, a mãe e os pais. E eu falei com ela, como é que fica a minha consciência diante de Deus? Quando eu vim trabalhar aqui, eu te falei que era uma serva de Deus. E graças a Deus que ela concordou. Mas eu não quis passar mais por esse tipo de situação, aí eu não fui mais para a escola pública. E eu vejo, que eu trabalhei em escola particular também, que é diferente o estudo, o comprometimento. E lá, se não tiver nota para passar, você não passa, mesmo porque você precisa se recuperar e cada recuperação dá um lucro para a escola. Sim, daqui a Erlandes, que também foi professora a vida toda, na escola particular, se a escola particular não tiver trazendo um nível de educação que você, como pai, espera para o seu filho, ela perde o cliente. A escola pública, ela não é opcional para a maioria da população. É a única coisa que a gente tem. Então, assim, o que acontece com isso? A gente, então, tem, igual a questão de passar de ano. O governo brasileiro, em Minas Gerais, por exemplo, na época do Eduardo Azeredo, do Aécio Neves, principalmente, da Anastasia, o governo de Minas Gerais recebeu muitos prêmios da ONU na área de educação, por não reprovar alunos. Por quê? Você trabalha com aprovação. Então, tem tantos alunos aprovados. Dá a impressão que o nível da educação está lá em cima. Por isso que eu falo que os nossos professores, eles são guerreiros. Se tem uma pessoa que você precisa ensinar seus filhos a respeitar e honrar como autoridade, é o professor. É o professor. Eu cheguei numa escola, eu trabalhei como em conselho escolar há muitos anos. Eu cheguei numa escola, vi uma irmã, esposa de um pastor, humilhando tanto uma professora no pátio da escola, que eu fiquei sem graça. Toda vez que eu vejo ela, a cena me vem à cabeça. E a professora chorava. E ela gritava com a professora. Ela gritava. Assim, sabe aquele grito que as pessoas saíram na porta da sala para olhar? No pátio da escola. Levasse a professora lá no banheiro, né? E pegasse o pescoço da professora. Mas a Bíblia diz que o homem sem controle é tão indefeso quanto uma cidade sem muralha. E aquele dia aquela irmã se expôs. Então a gente precisa entender que a educação, ela é uma arma, ela é uma estratégia, ela é bênção para a vida dos nossos filhos. E nós precisamos muito pensar nisso. E esses sistemas, eles são, de alguma forma, em uma nação como a nossa, que é uma nação paternalista, eles são corrompidos. Por exemplo, você tem bilhões para a educação. Então não era para a carteira de escola ter prego furando aluno. Não era para... Gente, professor não devia fazer greve. Que professor tinha que ter um salário tão bom, mas tão bom, que nunca precisasse pensar nisso. O policial, né, está ali, Geriel. Ele tem 2 filhos, ele tem uma família. Ele sai de manhã para trabalhar, ou à noite, e ele vai encontrar uma pessoa que não está nem aí para a vida, que saiu disposto a roubar e matar, porque a Bíblia diz que não é o diabo, a Bíblia diz que é o ladrão, que veio para roubar e para matar e destruir. E ele sai disposto, e Geriel, se ele der um tiro, não sei se ele vai concordar com isso, ele tem que fazer um relatório de uma bala de 38. Não é isso? Não sei se já está usando .40. A coisa melhora de vez em quando. Esses dias, eu estava vendo uma reportagem que a polícia chegou num lugar, a polícia não sabe o que aconteceu nesse lugar, mas devia ter umas 30 balas de fuzil no chão. Quanto custa uma bala de fuzil? Então nós temos profissionais mal pagos, que têm que fazer o seu trabalho da melhor maneira, e que a igreja precisa sim orar, se preocupar, e isso tudo favorece o quê? O anticristo. Isso tudo favorece o anticristo. Vamos embora, caminha para o próximo. A plenitude do pecado praticado pelo homem irá se manifestar nas ações e atitudes de pessoas perversas e maléficas. Quando a Bíblia diz que o amor esfria, a iniquidade aumenta, na grande tribulação,
você vai ver como os homens vão chegar à plenitude do pecado. Como o pecado vai chegar a um nível que a gente não vai ter como. E olha, se é que é possível nós subirmos algum nível a mais no pecado. Essa semana passada foi condenada a mais de 25 anos de prisão uma mulher que pegou uma mãe grávida, amarrou numa árvore, cortou a barriga, tirou o filho. Fez o parto da mulher para ficar com a criança. E isso aconteceu mais de uma vez. Teve um caso aqui no sul de Minas também assim, que pegaram uma mulher grávida, levaram para um galpão abandonado, uma mulher com a ajuda de 2 pessoas, abriu a barriga, tirou a criança, que acho que ela tinha um amante e tinha que apresentar essa criança. A pergunta que eu faço é, existe nesse esgoto mais algum nível para a gente descer? Quando alguém abusa de uma criança, quando alguém sacrifica uma criança, eu estou falando só de criança. Eu vou tirar o fato de que, às vezes, um pai de família que trabalhou todo um mês para ganhar um salário mínimo, num país onde 1 quilo de carne custa R$50, e ele pega um revólver, por causa de uma pedra de crack que eu não sei quanto custa, que deve custar uns R$10, R$5, e coloca, que é o lixo da droga, e coloca uma arma na cabeça do pai de família por causa desse salário mínimo. O nome já diz que o salário, né? E dá um tiro na cabeça desse pai de família. Você não pode comprar um carro, você não pode comprar uma moto. Eu falei que quando eu fizesse 50 anos eu ia me dar uma moto de presente, para viajar de moto. Mas Davi já me fez desistir, né? Davi é péssimo conselheiro, já me fez desistir. Mas, por exemplo, pega uma moto e vai para Belo Horizonte com ela, dependendo do lugar. Celular, as pessoas agora têm um celular para ficar em casa, para usar no Pix. Um celular para a rua. Tem gente que na rua só anda com lanterninha. Aqueles antigos da lanterninha. Você não pode ter. O que é isso, gente? Isso é o nível de pecado que nós chegamos. A corrupção. Você entrar no apartamento, imagina uma pessoa, alugar um apartamento, não ter nenhum móvel dentro dele. Aí chama a atenção de todo mundo, não chama? Você mantém uma casa alugada, não tem nada dentro dela? Um apartamento chique, numa área nobre. Aí a Polícia Federal bate na porta. Quando a Polícia Federal abre a porta, tem R$50 milhões espalhados pelo apartamento. Isso é pecado, gente. Corrupção é pecado. Que a corrupção tira o direito do outro. Porque o dinheiro que eles estão roubando é como se eles tirassem do nosso bolso. O Brasil é o país mais rico do mundo. São R$50 bilhões em corrupção por ano. E esse país não quebra. Sabe por que esse país não quebra? Porque se você olhar de manhã, os ônibus estão lotados, o metrô está lotado, o povo está na rua, o povo está trabalhando, o povo está lutando. O povo brasileiro é um povo valoroso, irmãos. Um povo trabalhador. E a gente sustenta esse sistema com o nosso suor, com a nossa força, lutando, porque nós somos um povo ordeiro. Mas é o nível de pecado que nós chegamos. A plenitude das convulsões da criação. E aí, Romanos 8, abre a sua Bíblia para a gente. Romanos 8. Para os irmãos verem como o pecado alcança, e o pecado chega a níveis que compromete sim a nossa vida como sociedade. O pecado compromete sim a nossa caminhada como sociedade. Romanos, o apóstolo Paulo vai falar aos irmãos, e aí ele diz assim no verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Eldon Led, em um livro chamado Esperança Abençoada, Eldon Led, ele vai falar sobre a volta do Senhor. E aí uma coisa que é muito trabalhada é a ideia de que o que Deus está restaurando nesses últimos tempos? O homem e a criação. A criação será restaurada. Por quê? Acontecerá essa convulsão,
À medida que a terra é afetada diretamente pelo pecado do homem, aí terremotos, reviravolta nos mares, na atmosfera, na agricultura, nos ares, nos céus. Então, a criação também está convulsionando. A criação também está em convulsão. Pode passar. Depois eu vou mandar que aí você guarda os textos. O ponto central é: sofrimento é algo natural para quem é cristão. Por que fugir da tribulação? E aí a resposta é o quê? Escapismo. Por que escapismo? Porque a única coisa que nos faz querer fugir da tribulação é não sofrer. E aí eu trouxe os textos. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não só isso, diz Paulo aos Romanos, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. 1 João 2, mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E a vida dele não foi só alegria. Pode ir. E aí, antes, pode voltar no outro um pouquinho, isso. Antes de entrar no milênio, eu fiz só uma linha das sessões. E aí, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 6, por favor? Eu fiz uma linha cronológica das sessões, e eu vou começar pelos selos da tribulação. Eu não sei se os irmãos repararam, eu não vou muito na questão mística, não. Eu vou ficar só na Escritura, porque algumas coisas que a gente coloca, alguns dados, eles são, algumas teorias, elas não são nem necessárias, porque eu digo assim, elas são conforme o escatologista, conforme o teólogo. Apocalipse 6, verso 1 diz assim: quando vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Pronto. Então, deixa aberto em Apocalipse 6. Os 7 selos são, primeiro, numerados. Numerados para quê? Para que a gente entenda a sequência. Não é que o número 7 é número... Não, é só para entender a sequência. Porque se eu falar selos, você vai perguntar quantos? 7. Tem um significado especial no 7 aqui? Para mim, não. Porque a Bíblia não fala, não é, tá? Eu vou ficar só no que a Bíblia fala, vai ficar mais fácil para nós acompanharmos. São progressivos, porque eles vão sendo liberados um após o outro, e um mais poderoso ou mais potente, ou a gente pode falar que pode ser pior do que o outro. Lembrando, irmãos, que a gente está estudando aqui para que a gente possa orar e compreender esse tempo que vai acontecer. Sequenciais, para a gente saber quando vai acontecer. No capítulo 6 acontece a abertura dos primeiros 6 selos, e no capítulo 7 tem uma explicação do anjo, e no capítulo 8 acontece a abertura do 7º selo. Jesus toma o livro, no capítulo 8, é coroado para reinar sobre a terra e executar o juízo de Deus. Olha o verso 2 do capítulo 6. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu, vencendo para vencer. Então aqui começa a abrir os selos. O que significa os selos? Juízo de Deus sendo liberado. Primeiro selo, capítulo 6, verso 1 e 2. O que nós temos nesses 2 primeiros versos? A agressividade política do anticristo. A agressividade política do anticristo você tem no verso 3, né? E verso 4. Tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. É a ideia de dar poder. Então, a agressividade política do anticristo, assim que começa nesse primeiro selo. Segundo selo, verso 3 e 4. Também, você tem derramamento de sangue e guerra que alcança todo o mundo.
o quarto selo, o terceiro selo, versos 5 e 6. Fome e crise econômica. Você vê que o negócio não é nada tão ruim que não possa piorar. Quarto selo, versos 7 e 8. No quarto selo, pestilência e morte de 1/4 da população mundial. Então seria aí quase 2 bilhões de pessoas nessa pestilência e nessa morte provocada pelo quarto selo. Lembrando que os selos são juízos de Deus. Quinto selo, atmosfera espiritual, liberação dos juízos de Deus. Olha o que diz, quando ele abriu o quinto selo: eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Não é necessariamente nesse texto aqui os que morreram sob o poder do anticristo, tá? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então Deus liberando juízos no quinto selo. O sexto selo, que é o capítulo 6, do verso 12 ao verso 17, que é uma crise cósmica. E com um detalhe: você imagina isso aqui acontecendo tudo ao mesmo tempo, é um selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho. Imagina o céu enrolando. Quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Gente do céu, vai imaginando essa cena: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E o desespero foi tão grande, palavras minhas, que eles disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu acho interessante nesse texto é que haverá um reconhecimento dos homens que a ira de Deus está vindo sobre eles. Esse é o sexto selo. O sétimo selo, que está em Apocalipse 8, versos 8 e 9, é a atmosfera celestial. É quando o anjo recebe um incenso divino para dar incremento ao mover de oração, que contribui para a liberação das 7 trombetas. O anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu. A terça parte da criação que tinha vida existente no mar foi destruída, a terça parte das embarcações. A ideia do fogo aqui é a ideia de um mover de oração. Ele toca uma trombeta, e ao mover de oração, e aí o que acontece? Começa a liberação das trombetas. Agora a explicação do anjo. Haverá proteção de Deus para a sua igreja na tribulação, mas também haverá martírio como resposta à fúria do anticristo contra Deus. Nós falamos domingo aqui sobre martírio. Nós falamos domingo aqui sobre, a gente acrescentou mais uma ordenança no mandamento, né, o que Jesus disse, é o batismo, a ceia e o martírio. Ou seja, nossa vida é uma vida de morte. Não fomos chamados para viver. E aí, a fúria do anticristo, atingindo aqueles que se mantiverem fiéis. E à medida que o anticristo faz guerra, porque os juízos de Deus, e aí alguém vai dizer assim: por que a terra está desse jeito? Por que está acontecendo essas coisas? E eles vão voltar-se contra a igreja. A culpa vai ser da igreja. Desde Adão a gente precisa de alguém. A culpa vai ser da igreja. E aí o anticristo se volta contra a igreja. E aí acontece o martírio dos santos. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, a gente leu aqui: vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram.
E aí, olha o que diz. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, e foi-lhes falado que repousassem, ainda por um pouco de tempo, um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, como eles também haviam sido. Aí Apocalipse 8 e 9, você tem as 7 trombetas. A primeira trombeta está em Apocalipse 8, 7, que queima um terço da vegetação da terra, primeira trombeta. A segunda trombeta é Apocalipse 8, 8 e 9, que é a transformação de um terço do mar em sangue. A terceira trombeta é Apocalipse 8, versos 10 e 11, que é a morte por causa do envenenamento. Então, um terço do mar virou sangue, um terço da água vai ser envenenada. A quarta trombeta, um terço da luz da terra vai ser escurecida. A quinta trombeta, a liberação de gafanhotos para causar dor, a ponto dos homens procurarem a morte. Apocalipse 9, 1 a 12. A sexta trombeta, Apocalipse 9, 13 a 21. A morte de um terço dos homens por pragas. Tudo isso que é juízo de Deus sobre a terra, tá? E a sétima trombeta, essa é a trombeta, que é Apocalipse 11, 15 a 19. Essa eu tenho que ler com você. Para quem acredita que Jesus vai voltar antes, então Apocalipse 11, 15 a 19. Eu vou ler intencionalmente. 11, verso 15 de Apocalipse. 6 trombetas haviam tocados. E aí no verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande fogo. Então, a sétima trombeta toca, e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Os capítulos 10 e 11, eles trazem uma explicação em que os anjos falam, o anjo fala sobre isso, posterior a essa crise dos juízos das 7 trombetas. E ele nos auxilia, ele fala do auxílio aos santos, à medida que Deus promete providenciar a direção e poder profético, através de um derramamento do Espírito Santo sem precedentes. Porque a profecia de Joel, se você for sensacionista, você vai pensar assim: a profecia de Joel é em Atos 2 e o Espírito Santo não vem mais sobre a igreja. Mas Joel, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Haverá ainda um grande derramamento de poder e graça sobre a igreja. É por isso que João manda comer o livro, viu, irmãos? Ele diz assim: fui até o anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega e come. E ele lhe será amargo no estômago. Às vezes, para engolir algumas coisas que Deus fala conosco, nós temos dificuldade, literalmente, mas doce como mel na boca. Então, para estar preparada para esse tempo, a igreja precisa ser madura, conhecer a palavra de Deus e conhecer os seus planos. Será um tempo em que a maldade, a depravação do homem alcançarão o seu ponto máximo. É claro que eu já disse isso aqui, a gente analisa a volta de Jesus pela piora do mundo. Mas, ao mesmo tempo que o joio cresce, o trigo também cresce. Então, a piora do mundo precisa ser respondida com a melhora da igreja. A igreja ela não pode se
a cultura ela não pode se entranhar na cultura do mundo e não deve deixar que o mundo se entranhe na igreja. A igreja não pode sofrer transformações pela cultura do mundo. Nós somos, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, nós caminhamos na contramão do mundo. Pelo contrário, nós somos a resposta de Deus para o mundo. Nós somos essa resposta. E a igreja será forte nesse tempo. Caminhará em poder, sinais, milagres. É por isso que as duas testemunhas pregarão e profetizarão com muito poder durante os 3 anos e meio da grande tribulação. Que serão 3 anos e meio de paz. Que onde haverá reconstrução do templo em Jerusalém. E aí o anticristo rompe. E aí começam 3 anos e meio de tribulação. E haverá, principalmente pela presença das duas testemunhas, um grande mover de Deus. Olha só Apocalipse 11, 3 e 6, eu estou terminando. Diz assim: concederei as minhas duas testemunhas, que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor na terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da sua boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. E aí, o arrebatamento acontecerá na 7ª e última trombeta, e ele sinaliza o tempo em que Jesus arrebatará a igreja, que é o primeiro evento do que nós chamamos de procissão da segunda vinda. O que é a procissão da segunda vinda? Jesus encontra com a igreja nos ares, e Jesus vai marchar com a igreja pela terra. Nas contas de Daniel, ele fala são 1260 dias, nós lemos. Daniel fala de 1290 dias, ou seja, são 30 dias de Jesus andando pela terra com a igreja até Jerusalém. Ele percorrerá o planeta para arrebatar os santos. É por isso que diz assim: ele vem com as nuvens e todo olho o verá, não será secreto. E mesmo aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, Jesus percorrerá a terra. Você quer um texto para isso? Abacuque 3, verso 12. Só para a gente não ir embora sem o entendimento dos textos. Abacuque 3, 12. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, saís em socorro do seu povo para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Trapaças as cabeças dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Alegram-se. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos. Olha o que a presença de Jesus gloriosa. Os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Jesus entrará em Jerusalém com 7 taças da ira para destruir os exércitos do anticristo, que estarão reunidos ao redor de Jerusalém. E então serão substituídos todos os governos da terra. Você quer um texto para isso? Zacarias 14, verso 1. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Está falando que a cidade está sofrendo. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado na cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés, os pés do Senhor, estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está no oriente de Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio,
do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte será retirado para o norte, outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. E aí eu vou encerrar com uma explicação do confronto de Apocalipse 12, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, que traz uma percepção sobre o tamanho do ataque de Satanás contra o povo de Deus, mas que fala também do poder de Deus e do poder que nós vamos receber durante a tribulação para nos posicionarmos ao lado de Jesus, confiando no Senhor. Satanás, irmãos, ele usará todos os meios possíveis para ganhar muita gente, pessoas cujo coração vai se abrir para as muitas concessões. E pense, já tem muita gente abrindo o coração para concessões, tem muita gente cedendo, tem muita gente querendo fazer uma releitura da Escritura, tem muita gente abandonando os fundamentos, tem muita gente abandonando o princípio bíblico. E aí, a igreja vai se posicionar com amor, confiante, que no terrível tempo de tribulação, ela vai vencer Satanás e o anticristo. Apocalipse 15, 2. Eu vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidros, com harpas de Deus. E a gente vai parar por aqui, mas tem mais coisa. Pense que, tempo da tribulação, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor estará conosco, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da sua igreja. Ele guardou a igreja durante todo o tempo. A igreja tem inimigos históricos, teológicos, e a igreja tem inimigos políticos, a igreja tem inimigos em todas as esferas. E a igreja tem inimigos até do lado de dentro. A chamada quinta coluna, né? A chamada quinta coluna. É igual a história do cavalo de Troia, né? Deram um cavalo de presente, um cavalo grande, enorme, de madeira. Quando eles abriram, né? Quando chegou lá dentro, saiu o inimigo de dentro do território. Quando Neemias e Esdras foram reconstruir o templo e a capital, Jerusalém, a oposição veio dos que estavam dentro. Tanto que eles trabalhavam com uma mão na ferramenta e a outra na espada. Isso significa que nós vamos ficar joio, trigo, joio, trigo, joio, trigo. Não, a gente não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não foi nos dado esse direito. O ceifeiro vem e ele não vai errar. Ele não vai errar a colheita. Nós precisamos apenas nos posicionar. A palavra de hoje à noite é uma pergunta. A palavra de hoje à noite é: está Saul entre os profetas? Nós não podemos ser estranhos no ninho. Nós precisamos ser as pessoas certas no lugar certo. Nós somos a igreja de Deus. E é isso que nós seremos até o dia da volta do Senhor. Se você crê que a igreja só abençoa a tribulação, eu oro para você estar certo. E vou subir com você. E você, como vai estar sendo salvo, mente nova, você não vai jogar na minha cara, viu que você estava errado, você não vai fazer isso. Mas se nós tivermos que passar todas as lutas que a igreja tiver que passar, nós vamos passar e nós vamos vencer em nome de Jesus. Quantas coisas você já venceu, irmão? Quantas coisas você já superou? O que é uma tribulaçãozinha? Não é? Ah, pastor, mas eu já estou sofrendo demais. É treinamento, irmão. Tropa de elite, pede para sair. Fica firme. O Senhor, Calvino, disse que muitas são as lutas e tribulações da igreja, mas Deus, que nunca suprime dela a sua graça, é poderoso para sustentá-la. Irmãos, desde que Jesus veio, Deus está sustentando essa igreja. Pensa no que os irmãos, os apóstolos,
ao longo da história. Irmãos, e nos lugares, quantos irmãos morreram e morrem hoje ainda? Entra lá no seu computador, até no seu telefone aí, coloca assim, lista de países por perseguição. Entra lá, portasabertas.org, coloca lá assim, países onde hoje, e eles todo ano divulgam uma lista dos países no mundo onde é mais perigoso ser cristão. É perigoso ser cristão em muitos lugares do mundo ainda. Então nós não estamos lutando ainda não, irmãos. A nossa luta, como diz a palavra, não chegou até o sangue ainda não. Amém? Bajones vai orar, vai abençoar o nosso domingo, vai ministrar a bênção apostólica e falar também. Importante, paz do Senhor de novo, amados. Importante dizer que, por isso eu gosto de ser batista, a palavra está com vocês, mas vocês não falam, então pega o tempo seus. E eu estou com a carta aqui de uma família especial, saí ali dos honores, simplesmente, eu posso falar? Será que eu devo falar? Falou, não, vai falar, pode falar. Então, estou revestido aqui de toda a autonomia. Pois é, irmãos, é bem interessante. Atos 20, 29, tem um texto interessante. Em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Pequeno comentário para nós irmos almoçar. Eu sei que depois da minha partida entre vós, olha esse movimento entre a igreja, penetrarão lobo vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo, a igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar-vos com lágrimas e cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar liderança entre todos que são santificados. Amém? A igreja é o seguinte, o pastor está falando, a igreja ela é bombardeada de fora para dentro, mas o terrível é que a igreja ela é bombardeada também de dentro. Olha que coisa interessante, Paulo está falando de dentro da igreja mesmo. Vai levantar homens aí que vão falar coisas terríveis, né, pastor? De dentro da igreja, é o que o pastor falou, é o joio e o trigo. Mas se você tiver uma igreja forte, uma igreja que lê, ela consegue detectar a heresia, né, pastor? E rechaçar, chegar naquele momento e botar a boca no trombone mesmo. Vou usar eu como peça de ilustração. A Bajones apareceu com a rosa aí, disse que deixou essa rosa guardada lá e jejuou não sei quantos dias para o mal que você tiver na sua vida. Cada dia que você tira uma peça, a igreja que lê tem que dar o grito na hora. Cadê o pastor? Então eu vou ligar para o pastor, rechaça aí, cadê fulano aí, cadê a diretoria, cadê os mestres, né, pastor? Olha, vamos rechaçar a heresia aqui. Eu tive um mestre, que ele me ensinou isso, nada mais, nada menos que pastor Valteci. Chega junto na hora. Que negócio é isso aí? Que novidade é essa? São as novidades, né, que vêm para o nosso meio. Leia, por favor, pelo amor de Deus, leia essa palavra, é uma arma poderosa para você pegar o herege, rechaçar, não deixar. Que heresia ela vai chegando dentro da igreja, vai crescendo como um bolo, né? E depois toma conta. A igreja do Senhor, lembre-se, ela é atacada de fora para dentro. Eles querem nos fritar. E de dentro também. Temos que vigiar. Para nós orar. Você está lendo? Então leia, que é uma arma muito poderosa, a palavra do Senhor. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus para nós irmos para a nossa casa. Pai amado, fique de pé em nome de Jesus. Nós agradecemos o Senhor, damos graça ao Senhor no nome do Senhor Jesus. E eu agradeço, Pai, que o Senhor mande homens fiéis, compromissados, que não negociem a palavra do Senhor. Nós não precisamos de novidade, Pai. Nós já temos a palavra do Senhor que é poderosa para salvar. No nome do Senhor Jesus, que nossos olhos, nossos ouvidos estejam atentos, Pai Celestial. Quem subir nesse altar vai ter que pregar a palavra pura e verdadeira. Muito obrigado pelos homens e mulheres, pelos pastores que passaram aqui, Pai Celestial, e são compromissadas com a palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ô Pai, nós queremos crescer sim, mas queremos crescer uma igreja sadia. E nós sabemos que
a trombeta ela vai tocar a qualquer hora, e nós estamos preparados. Essa igreja passa ou não pela tribulação, mas nós precisamos ter zelo da palavra pelo altar do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu louvo o Senhor e agradeço. Agora queremos entregar aos irmãos que nesse momento estão passando por enfermidade, que o Senhor possa estender as tuas mãos. Já agradecemos pelo que o Senhor já fez, agradecemos pelo livramento, Pai, da irmã Juliana, no nome do Senhor Jesus, que contou e ela clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Muito obrigado, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. E agora que nós vamos para a nossa casa, que o Senhor esteja nos levando debaixo das tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. E se porventura houver no mundo espiritual algum plano, Pai, maquiavélico lançado contra nós, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus. Nos leve em paz para nossas casas, e à noite estaremos aqui louvando e prestando um culto de adoração ao Senhor. Só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos na bênção no nome do Senhor Jesus. Aguardo você à noite para o grande culto. Convida alguém para vir.